E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Matas, né? Nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns comentários, né, sobre um flow que teve agora com Kim Kataguiri, né, em que eles trataram lá sobre a questão do aborto, né? Tem um corte lá, se vocês procurarem, o corte se chama Um Debate sobre o Aborto, no corte do Flow, né, em que trataram lá com Kim Kataguiri. E nesses cortes do Flow eles trataram novamente sobre o tema do aborto, né? E também algumas coisas, mas na verdade o contexto era de uma discussão sobre liberalismo, e aí a questão do aborto foi colocada como uma discussão em cima dessa pauta do liberalismo, né? Então eu queria dar aqui fazer algumas considerações, né, sobre o que foi discutido lá nesse vídeo lá do Flow, né? Fazer uma espécie de react, né, para esse vídeo. Então, basicamente essa vai ser a orientação do vídeo. Então não se inscrever no canal. Se gostar, curta, compartilha. Qualquer questão aí, deixe nos comentários e vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, se vocês forem ver lá esse corte, né, do Flow, vocês irão ver que, na verdade, esse debate sobre o aborto, ele se dá no contexto de uma discussão sobre o liberalismo, né, e sobre a questão do agir livre, né, do ser livre. E essa questão começa justamente com o Igor, né, fazendo uma questão, por exemplo, de que questionando o liberalismo do Kim Kataguiri, perguntando se ele seria a favor de, por exemplo, deixar o próprio Igor morrer de tanto usar droga. Ele usar droga até a morte, né? Então, já se percebe aqui, se você tem um pouco de inteligência, já se percebe que há um grau de superficialidade na discussão muito grande, né? Por quê? Porque o sujeito ele parte do princípio, né, de que um sujeito dependente químico que se droga até a morte, ele é um agente livre, no sentido próprio do termo. Ele pode ser dito um ser livre, ou seja, pode se predicar de uma pessoa como essa ser livre, ou agir livremente. É óbvio que isso não faz o menor sentido. Basta você perguntar, para você ver na Cracolândia ou em qualquer lugar em que tem um agrupamento de pessoas dependentes, né? Ali pelo lado da Parangaba tem muito e tal, aqui em Fortaleza, você vai ver justamente que você perguntar para aquela pessoa, né, e pedir para ela para tomar uma decisão livre de deixar de ser usuário de drogas naquele momento, é óbvio que aquela pessoa não tem essa capacidade de decidir, de agir livremente e tomar a decisão de deixar de usar a droga. Porque no sentido metafórico, ela é uma escrava. Ela se tornou uma escrava. O dependente, o que no sentido análogo, né, no sentido metafórico, em que o ser livre é justamente aquele que tem o domínio da sua vontade. Ele é capaz de decidir, de agir livremente, de ter agência. Okay? E, obviamente, isso não se dá no caso do dependente químico. Ele teve a sua vontade completamente obliterada, né, pelo vício, ok? Então, não faz o menor... Para uma pessoa que sabe o que quer dizer, sabe o que significa agir livremente, o que é isso, agir livremente, ou o que é isso, ser livre, né? É óbvio que você não pode dizer isso de um dependente químico que que é um usuário tão dependente, mas tão dependente que ele chega até a morte. Então, aqui a gente já vê que trata-se de uma discussão completamente superficial. E o que é mais estarrecedor é que o Kim Kataguiri não é capaz de dar uma resposta satisfatória para essas questões superficiais do Igor, né, que é o nome do rapaz lá. E aí eles se movem para essa questão do aborto, né? E, novamente, a gente observa um grau de superficialidade muito grande, né? Só que, nesse caso do aborto, né, não é uma superficialidade específica do pessoal lá do Flow, né? Porque você vê essa superficialidade em todo o debate público brasileiro em torno do aborto, né? Você vê que é um lugar comum, inclusive de juízes do Supremo Tribunal Federal, eles acharem que o problema sério do aborto é o problema da vida humana e não o problema da pessoalidade. Qualquer pessoa que tenha tido contato com a literatura técnica sobre a discussão sobre o aborto vai saber justamente que esse não é o problema sério. O problema sério é o da pessoa, é saber se o feto ou o embrião ele é uma pessoa humana. Aliás, se ele é pessoa.
É o problema da pessoalidade. Se vocês pegarem, por exemplo, inclusive autores a favor do aborto, né, são chamados pro-choice, você pegarem, por exemplo, nomes como o do Peter Singer, né, no Practical Ethics, e o Michael Tooley, né, ele tem um artigo sobre o infanticídio, né, ele defende o infanticídio, para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver que o problema central ali não é o problema do ser humano, não é saber se é um ser humano, é saber se é uma pessoa. Se é uma pessoa, porque a pessoa é que é dotada de uma série de propriedades moralmente relevantes ou eticamente relevantes, né? Então, você não, mesmo autores, pode-se ver que mesmo autores a favor do aborto, autores sérios, que discutem seriamente, que publicam em artigos e periódicos científicos sobre isso, né? Vocês veem que não é um tópico, o tópico central da discussão. O tópico central da discussão é o problema da pessoalidade, ok? Então, cabe aqui justamente tratar do problema biológico, né? Porque para a gente entender por que o problema pessoal é o problema sério, não o problema biológico, a gente tem que ver justamente que todo esse problema se dá porque a evidência, né? A evidência forte, né? Então a evidência científica, a evidência da biologia e da genética aponta justamente que sim, o feto humano, o embrião, são seres humanos, né? São de natureza humana, possuem a natureza humana. Então, você vê, inclusive nisso, quando você vê lá a discussão, né? Você vê o Monark, ele acha que zigoto, né, o período do zigoto e o período do feto é a mesma coisa. Ele não sabe que na embriogênese você tem etapas distintas, né, do zigoto, né, do período da idade do embrião, do período fetal. Ele não sabe que há essas distinções, né, desses períodos na embriogênese, né? Então, o sujeito acha que quando ele diz que o zigoto e embrião e feto, para ele todos esses períodos é tudo a mesma coisa, né? Então, é um nível de superficialidade na questão que deveria o sujeito ter um mínimo de humildade, né? E não querer se meter nessas discussões sem ter lido o mínimo possível sobre isso. Então, a questão é que a gente pode olhar aqui é justamente por que o problema central é o problema da pessoalidade e não o problema do ser humano. A gente pode dizer isso por duas razões. Primeiro, porque o problema da pessoalidade, é no problema da pessoalidade que reside o problema ético relevante, que é o problema central. O problema central é o problema chamado problema moral, o problema ético do aborto, né, que é o problema da pessoalidade. O problema da pessoalidade e o problema da ação humana, que é saber sobre em que circunstâncias é moralmente justificado tirar uma vida humana, né? São os dois componentes em torno do problema ético central. E o segundo ponto que motiva a centralidade do problema da pessoalidade, não do problema do ser humano, é porque nós temos evidência biológica, né, de que o feto, né, desde a concepção, nós temos ali um ser humano. Então, para isso a gente tem que entender qual é esse processo de embriogênese, né? Então, vou fazer alguns esboços aqui. Quem quiser alguma referência bibliográfica sobre isso, coloque aí embaixo que eu posso disponibilizar. Eu posso fazer uma lista aí de referência bibliográfica e eu disponibilizo aí embaixo, nos comentários. Então, o que é concepção, né? A concepção a gente pode dizer que é a fusão do material genético de duas células haploides, um espermatozoide e um ovócito, que se integram numa única e distinta célula, agora diploide, que é o embrião unicelular dotado de 46 cromossomos, né? São 23 23 maternos e 23 paternos. Ok? Então, a questão em torno da concepção é justamente qual a razão pela qual nós podemos dizer que se trata ali de um ser humano, né? E isso a gente pode dizer por duas razões. Em primeiro, por conta do seu genoma, e em segundo, por conta do seu perfil epigenético, né? Então, por esses dois componentes, nós sabemos ali que se trata de algo, né, de um ser humano. Trata-se ali de um ser humano, por esses dois componentes, pelo genoma e pelo perfil epigenético. E por conta desses dois componentes, se percebe que todo o processo, né, vital em torno ali da fecundação, ele se dá em razão desse todo, né, daquilo que a gente poderia utilizar uma terminologia aristotélica, seria o synolon, né, seria aquele todo coeso em função da qual
todas aquelas funcionalidades biológicas são em razão disso, são em razão desse todo, desse sinolone, né? É em razão desse todo, né? É em razão desse todo, desse ser humano, que toda a funcionalidade biológica está orientada. Há um componente teleológico ali na coisa. Então, por exemplo, se vocês forem ver, toda a ativação e a regulação do ciclo mitótico, né, e a produção de proteínas, a interação química entre células, diferenciação celular, todas essas atividades vitais, né, estão vinculadas diretamente a esse todo, né, a esse todo biológico que é esse ser humano. Então, em razão desses dois componentes, justamente em razão desses dois componentes, o genoma e o perfil epigenético, ok? Então, toda essa coordenação, toda essa ordenação vital, toda essa ordenação da vida está orientada para o embrião. E isso nos mostra justamente a evidência, que a evidência biológica nos aponta para para que o embrião é um ser humano, ok? Então, uma questão que poderia surgir paralela a isso seria uma possível objeção um pouco melhor, seria a questão dos gêmeos monozigóticos, ok? Seria uma questão dos gêmeos monozigóticos, assumindo que há uma condição para ser humano é ser indivíduo, ok? Mas essa objeção, né, ela tem uma série de problemas, né? Se você for ver, 99% dos casos, né, analisados, do primeiro embrião já plenamente individuado, né, surge um segundo zigoto, iniciando o seu processo, o seu próprio ciclo vital. Isso explica a possibilidade da diferença do cariótipo entre gêmeos univitelinos, podendo o primeiro ser afetado pela síndrome de Down e o segundo não. Ou seja, cada um dos gêmeos tem a sua individualidade. O primeiro desde a fertilização e o segundo ou os demais a partir da partição daquele, a chamada cisão gemelar. Então, mesmo no caso dos gêmeos monozigóticos, né, você tem, pelo próprio processo epigenético, você tem justamente que esse próprio processo revela que trata-se de dois indivíduos, né, de duas individualidades, ok? Então, mesmo nesse caso, que seria um caso que poderia evidenciar algum tipo de problema, né, para a questão da pessoalidade e da individualidade, você, na verdade, a evidência, quando você examina mais detidamente o processo epigenético, né, a epigênese da fecundação, você vai ver, na verdade, que ele, na verdade, evidencia que são individualidades distintas, né? Então, na verdade, mesmo nesse caso, você teria, na verdade, evidência de que são indivíduos e portanto, não teria o argumento de que, por não ter indivíduos, não seriam seres humanos ou pessoas, também cairia. Porque, na verdade, a própria evidência biológica aponta que são indivíduos, sim, né? Então, por essas razões, se percebe que o problema da vida humana não é o problema sério do aborto, ou seja, não é o problema que é discutido tecnicamente e em torno do qual há todo um debate. Na verdade, como eu falei, o problema sério, né, e que é discutido em torno em periódicos e tal, em artigos e livros, etc., é o problema da pessoalidade. É se o embrião ela é uma pessoa, okay? Possui uma série de caracteres de pessoalidade, né? E, obviamente, eu respondo que não, né? Aqui, na verdade, se eu for responder por que não, aí teria que fazer um outro vídeo, né? Só que aí esse vídeo seria tremendamente mais complexo, porque para responder essa questão, a gente tem que apresentar um quadro ontológico, né? Porque, em última instância, você está lidando ali com uma dimensão da ontologia, que seria uma ontologia aplicada à questão humana, né? Que seria uma ontologia do ser humano, que é normalmente considerado como uma disciplina chamada antropologia filosófica, ok? A antropologia filosófica, nessa medida, se pode dizer que muito se discute, por exemplo, que aqui no Brasil, né, os propagandistas, né, pró-aborto, eles gostam de dizer que o problema do aborto não é um problema de saúde pública, né? Não é um problema de saúde pública, né? O médico o médico, enquanto médico, não é o sujeito que responde à questão última sobre o aborto.
né? Na verdade é o filósofo, porque a disciplina que deve tratar, a disciplina que deve tratar fundamentalmente do problema central do aborto é a ética e a antropologia filosófica. São essas duas disciplinas que têm os instrumentos pelos quais nós podemos tratar dessa questão e dar uma resposta para essa questão. Então, para a gente entrar nessa questão, teria que se discutir toda uma questão sobre ontologia e ética e etc e tal, e aí tomaria o vídeo para uma direção completamente diferente e a gente não teria, na verdade, nem tempo para isso. Então, basicamente, eu acho que eu apresentei aqui as questões, os problemas ali em torno desse vídeo aí, do Flow. Então, basicamente, é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, e o canal já está chegando aí próximo dos 1000. Então, por favor, se inscrevam aí no canal, a gente chegar logo nos 1000 aí. E vamos lá. Um abraço a todos e até mais.